Hoje, nosso 40º dia da contagem do homem. Falta apenas 9 dias para a nossa festa de Shavuot, o recebimento da lei e o recebimento do preenchimento total do Espírito Santo. O que aconteceu no Monte Sinai e o que aconteceu no cenáculo em Jerusalém. A nossa contagem de hoje, a bênção da contagem do homem. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a contar o homem. 40º dia, ou seja, 5 semanas e 5 dias da contagem do homem. Hoje é Hod, Sheb e Esod, humildade do fundamento. Vamos à oração de hoje. Em nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, eterno e santo Deus, hoje eu me apresento diante de ti, em nome do teu filho Yeshua, o Messias, com o coração inclinado e os joelhos dobrados, que és o Deus que firma pactos eternos e que sustenta aliança com fidelidade. Clamo para que a minha vida e os meus vínculos sejam edificados, não apenas com força, mas com humildade genuína, aquela que vem do teu espírito e reflete o teu caráter. Senhor, eu reconheço que muitos relacionamentos se fragilizam não por falta de amor, mas por ausência de escuta, por dureza de coração, por orgulhos disfarçado de convicção. Perdoa-me por todas as vezes que resisti ao teu mover, por estar apegado às minhas ideias. Dá-me um coração sensível como o de Abraão, que ouviu Sara, como o de Moisés, que deu ouvido aos conselhos de Jetro, e como ao teu povo que foi treinado a ouvir a tua voz no deserto. Ensina-me a viver vínculos com consciência e reverência, que eu não me torne cego em meus relacionamentos, nem arrogantes em meus compromissos. Que minha fidelidade não seja dominadora, mas submissa à tua verdade. Livra-me do orgulho espiritual que alimenta a ilusão de que estou sempre certo. Dá-me graça para ceder quando necessário, rever caminhos, perdoar e pedir perdão, sem perder a integridade. Espírito Santo, quebra em mim toda a rigidez que impede o crescimento dos vínculos que tu estabeleceste. Onde houver resistência, planta sensibilidade. Onde houver controle, gera confiança. Onde houver frieza, derrame compaixão. Eu não quero alianças frágeis, nem pactos construídos sobre vaidades. Desejo construir com um fundamento verdadeiro, um compromisso de luz onde tua presença habita. Que cada vínculo meu com a minha família, meus irmãos em Cristo, liderança e, sobretudo, contigo, seja cultivado como uma construção contínua. Que eu nunca pense estar completo demais para aprender, maduro demais para me ajustar ou alto demais para me curvar. A humildade é a base que sustenta o propósito, e sem ela toda edificação ruirá. Em nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, eu te agradeço porque ainda hoje és Deus de misericórdia. Molda meu coração, santifica meus vínculos e afirma meus passos na aliança da escuta, da flexibilidade e da submissão ao teu plano. Que eu viva não por mim, mas pelo teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 131 é o salmo referente ao nosso 40º dia da contagem do homem. Humildade no fundamento. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos altivos.
Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. A nossa meditação de hoje, do nosso 40º dia. Hod Sheb Yosed, Yosod, humildade no fundamento. O 40º dia da contagem do homem nos conduz a uma dimensão extremamente delicada da alma, a humildade dentro do fundamento, a reverência dentro do vínculo, a capacidade de permanecer aliançado sem transformar o relacionamento em domínio, em controle ou em endurecimento. E Yesod é o fundamento, o canal da conexão, da aliança, da transmissão da vida espiritual. É a esfera que une, que estabelece vínculos, que conecta céu e terra, pessoas e propósito. Porém, Rhodes, o fundamento se torna, perdão, porém, sem Rhodes, sem o fundamento, isso se torna rígido. O vínculo perde a sensibilidade e a relação deixa de ser pacto e passa a ser imposição. Rhodes representa a humildade, a rendição consciente, a escuta, o reconhecimento da limitação humana diante da grandeza divina. Rhodes não é humilhação. Rhodes é a beleza espiritual de quem sabe que ainda precisa aprender. Por isso, Rhodes está ligado à reverência, à gratidão e à capacidade de ouvir. Não confunda humilhação com humildade. Humildade é quando você decide ser humilde. Humilhar é quando você reconhece e se humilha. E humilhação só passa quem não tem a capacidade de se humilhar ou não reconhece que precisa se humilhar. Então, Deus vai criar situações para que esta pessoa passe por uma humilhação. Então, humildade no fundamento não é humilhação, é humilhar-se, é ser humilde. É ser humilde ao ponto de eu reconhecer que eu preciso aprender, reconhecer que eu preciso de vínculo, que eu preciso de conhecimento, que eu preciso de auxílio, que muitas vezes nos falta. Nós, por mais que alguém seja realmente humilde, viva com humildade, tenha humildade, às vezes nós perdemos essa capacidade de reconhecer que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos de conselho, que às vezes nós precisamos de repreensão, que nós precisamos de instrução. E ainda que nós estejamos fazendo tudo o que é certo, que o fundamento esteja correto, nós precisamos da humildade. Por quê? Porque nós vamos ver exemplos bíblicos de homens que tinham intimidade, relacionamento, santidade com Deus e ainda assim precisou ser humilde para permanecer no fundamento. Tem coisas que só a eternidade para explicar. Como é que alguém como Moisés, que ouvia Deus diretamente, uma conexão com Deus extraordinária, ninguém ouviu mais a Deus do que Moisés, precisava de conselho de uma autoridade.
Porque quando se trata de humildade, você não vai receber diretamente de Deus. A humildade é a capacidade de ouvir Deus, de se relacionar com Deus, de obter algo de Deus através de um semelhante. Por isso Deus deixou este elemento chamado humildade. Imagina Cristo, a intimidade, a afinidade, a profundidade da comunhão de Cristo com o Pai. Ainda assim, a Bíblia diz que ele se humilhou, e se humilhou, e se humilhou. Mas um dos maiores grandeza desta humildade é que Jesus tinha a capacidade de se submeter à autoridade de um semelhante. Então, Paulo também tem esse exemplo. Paulo está nervoso numa discussão no Sinédrio e ele olha para um homem e chama ele de sepulcro caiado. Seu sepulcro caiado, né? Uma educação, né? Chamou alguém de, de falso, de problemático, sem falar um palavrão, né? Seu sepulcro caiado. Alguém que estava perto deu um murro na boca de Paulo. Diz: como é que você fala assim com o sumo sacerdote? Ele diz: peço perdão porque ele está descaracterizado. Eu não saberia que ele é o sumo sacerdote, senão eu jamais teria falado isso. Por quê? Porque se submeter à autoridade só vai quem tem humildade. Irmão, a maioria das pessoas que estão andando sozinho, ministérios isolados sem cobertura, pessoas que vivem desgarrados, na maioria das vezes, a realidade não é o problema que ele citou por ele não estar numa comunidade. Muitas vezes, ele não está numa comunidade, ele não está numa congregação, ele não está debaixo da autoridade de alguém. Não é porque não tem alguém ali ou um lugar realmente que ele não possa servir ou que todos estão desordenados. Mas muitas vezes o nosso orgulho, a nossa falta de humildade, não aceita ser, se submeter a uma autoridade. Então, hold é a humilhação, não é a humilhação. Humilhação é quando você precisa ser confrontado, quando você precisa, às vezes, passar por um choque, né? Então, Deus, às vezes, permite que a gente seja humilhado. Mas quando somos humilhados, é porque está nos faltando humildade. O ensino dos sábios diz que Rod corrige o excesso da autoconfiança espiritual. Quando nós procuramos nos humilhar para permanecer no fundamento, é a capacidade que Deus nos dá para que nós venhamos corrigir os excessos de confiança. Muitos relacionamentos não são destruídos pela ausência de amor. Não é que está faltando o amor, mas pela falta a capacidade de ouvir. Então, muitos relacionamentos, até mesmo conjugais, familiares, ministeriais, não está se destruindo, não está tendo crises porque falta amor. Às vezes falta a capacidade de uma parte ouvir a outra. O ego se infla até nos vínculos sagrados, até naquilo que é sagrado que nós fazemos. Nós nos orgulhamos por pregar, por ser usado por Deus, por ter dons espirituais. O conhecimento faz a gente inchar. Porque o que difere um cristão do outro, o que une ou afasta um cristão do outro, não é a santidade. Porque quem é santo
ele pode se relacionar com qualquer pessoa em qualquer lugar. Quem não é santo é que terá dificuldade de permanecer nos ambientes de santidade. Mas quem é santo de verdade, ele tem capacidade de se relacionar com pessoas, ainda que seja em ambientes que não haja santidade. Você vai ver Jesus se relacionando com pecadores. O que era difícil era os fariseus se relacionar com Jesus. Então, o, o ego que nós, que é o que impulsiona, que faz a pessoa ter soberba, grandeza, a gente chama de nariz empinado, né? Ela se manifesta até nos ambientes sagrados, nos vínculos sagrados, nas ações sagradas do dia a dia. Como é fácil a gente dizer: eu fiz, eu cantei, eu preguei, eu revelei, olha, eu curei, eu expulsei demônio. E a gente está tão habituado com esse ego que a gente aceita que o outro fale conosco e nós falamos assim também. Mas nós precisamos corrigir isso. Por quê? Porque nós não percebemos que a falta de humildade acontece até nos ambientes sagrados. Que a falta de humildade para ouvir destrói relacionamentos. E às vezes o relacionamento não está em contrito, em, em crise. Não é porque faltou o amor, é porque nós não percebemos que precisamos da humildade. Às vezes a pessoa ama, mas não consegue ceder. Porque ceder, mesmo na sua razão, é humilhar. Eu levei muitos anos, porque eu sou sanguíneo. Eu discuto com qualquer pessoa, não tenho dificuldade nenhuma. Mas eu decidi perder a discussão para minha mulher. E isso eliminou, irmão, a maior parte das nossas crises. Pronto, deixa a pessoa ter razão. E muitas crises você vai resolver apenas por ceder. E, e às vezes, não é que nós não estamos certos. Diz que uma pessoa perguntou para o seu mestre sobre a pessoa ser ignorante, não ter humildade, né? Aí ele perguntou para o mestre: Mestre, é verdade que os ignorantes sempre perguntam por quê? Aí o mestre disse: É verdade, os ignorantes sempre perguntam por quê. Aí o aluno perguntou: Por quê, mestre? Entendeu? É verdade que o ignorante sempre pergunta por quê? O mestre disse: É verdade. Os ignorantes sempre perguntam por quê. E o aluno disse: Por quê, mestre? Então, quem não tem a humildade nunca vai ceder. Ah, mas eu tenho razão. Ok. Mas humilha. A pessoa que está, talvez no momento, sem perceber que está errada, vai perceber depois. Essa questão de nós querermos resolver tudo aqui e agora, irmão, isso tem destruído amizades, relacionamentos. Tem coisas que, se a gente esperar um tempo, aquilo se dissolve e se resolve sozinho. Eu já fui muitas vezes instruído. Rinaldo, conte até 10. Irmão, tem dia que eu posso contar até 100, até 1000, até 10.000, que a raiva não passa. Morde na língua. Irmão, se eu fosse me morder na língua, eu não tinha mais língua. De tanto que eu fico.
explodindo para falar. Só que não é algo que você aprende de um momento para o outro. Mas se você se esforçar, você consegue praticar esse esse princípio que aqui na língua hebraica é hod, humildade. Irmão, humildade não é simples. Talvez seja o tema mais complexo para alguém falar. Por quê? Porque você não vai ver uma pessoa humilde se exaltando de ensinar ou viver humildade. A humildade ela se aprende muito mais na prática do que com sermões. Existem pessoas que amam, mas não sabem ceder. Existem pessoas que amam, mas não têm a humildade de escutar. Tem pessoas que amam, mas quer controlar. Aquela vontade de estar no governo, estar na liderança, estar na frente. Não é falta de amor, irmão. Às vezes é falta de humildade, de se controlar. Pessoas que amam, mas exigem que tudo aconteça segundo a sua própria visão. E então o vínculo se desgasta. Quando eu não consigo ouvir, quando eu não consigo ceder, quando eu não consigo deixar que outros governem, controlem, quando eu não consigo permitir que a outra visão está correta, está me faltando humildade. E esta falta de humildade vai gerar um desgaste e vai trazer crise nos relacionamentos, na comunhão, em todos os lados. Existe uma frase no Talmud que diz assim: aprendi muito com meus mestres, aprendi mais com os meus colegas, mas com meus alunos aprendi mais do que com todos. Saber aprender com quem está ou com quem você sabe que sabe menos do que você. Irmão, a gente sabe muito, mas sempre vai ter alguém que sabe mais do que a gente. Ou vai ter algo que eu não sei. Talvez aquela pessoa saiba uma coisa e eu saiba mil, mas eu vou precisar aprender aquela uma coisa com aquele que sabe só aquilo. Por quê? Porque existe chave certa para a porta certa. E tem coisas que se eu não aprender, a Bíblia vai falar muito da questão de honrar os mais velhos. Ouvir o conselho dos mais velhos. Por quê? Porque tem coisas que alguém já aprendeu e eu não aprendi ainda. Tem coisas que alguém sabe que eu não sei ainda. Tem coisas que alguém tem experiência que eu não tive experiência ainda. Então, aprendi com os mestres? Aprendi. Com os colegas? Também eu aprendi. E com os alunos? Aprendi mais do que com os meus mestres, do que com os meus alunos, ou com os meus colegas. Isso é humildade no fundamento. Os sábios entendiam que ninguém está acima da necessidade de aprender. E a verdadeira maturidade espiritual não é a incapacidade de mudar, é justamente a disposição de ajustar o coração quando necessário. As pessoas às vezes têm até vontade de mudar, percebe a necessidade de mudar, se esforça para mudar. Mas e por que não consegue mudar? Porque não tem disposição de aceitar que outros ajuste o seu coração quando é necessário. Então, muitos de nós reconhecemos nossas fragilidades, nossas incapacidades, nossa necessidade de mudança. Mas se submeter ao conselho, à instrução, à correção de alguém, aí não, aí dificulta.
E o que nós precisamos? Humildade no fundamento. Na Torá nós vemos isso repetidas vezes. Abraão, o patriarca da fé, teve necessidade. E Deus até o chamou a atenção. Esse é um texto que as mulheres não podiam ver na Bíblia, né? Esse texto é terrível. E é fácil de decorar. Gênesis 21, 12. De qualquer jeito que você lê o texto, é 21, 12. 21, 12, 21, 12. Né? 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2. Fácil de decorar. Eu já decorei muitos textos quando tem a numeração assim. É igual decorar telefone, né? Quando tem. E o que é que diz Gênesis 21, 12? Esse versículo não precisava estar lá. Ouça a tua mulher. Mas se ele está lá, irmão, ele é tão importante quanto qualquer outro texto da Escritura. Olha lá, o Elindo está do ladinho da Benedita. Deus está falando nesta manhã. Elindo, ouça a sua mulher. Né? Ainda bem que ele ouve, né? Todo homem tem dificuldade de ouvir a mulher, mas todos que ouviram prosperaram. Todos que ouviram prosperaram. Porque ela está ali exatamente para isso. E quando um homem dá conta de ouvir a mulher, esse homem tem humildade. Por quê? Porque o ambiente, com os ambientes mais difíceis de se manifestar Rod é no lar, é perto das pessoas com quem você convive. É parar para ouvir quem conhece os seus defeitos. Por quê? Porque a nossa dificuldade de ouvir alguém próximo é porque você só está falando isso porque você me conhece. E às vezes não depende de conhece ou não conhece. Então, quando alguém fala alguma coisa que era necessário falar e aquela pessoa não convive conosco, nós temos uma certa facilidade de ouvir. Quantas vezes que eu, você, sendo o homem, o marido ou a esposa, vê o outro, vou pensar eu, vejo a minha esposa, não vou fazer o contrário, né? A Rosana me vê ouvindo o conselho de alguém que é de longe, que é estranho, que não é do convívio diário. E eu paro, escuto e digo: você está certo, você tem razão. E a Rosana de lá pensando assim: mas esse desgraçado, eu já falei isso 100 vezes do mesmo jeito. Por que que ele não ouviu? Irmão, isso acontece no pastorado. A pessoa vem aqui na igreja, irmão, fala metade do que eu já falei 100 vezes. A pessoa chega no próprio, em mim, que sou um pastor, e diz: rapaz, que palavra que eu ouvi hoje, hein? Deus falou comigo. Eu fico pensando: mas seu desgraçado, onde você estava as 100 vezes que eu falei a mesma coisa? Por quê? Preste atenção. Deus está nos levando a algo profundo. Aprenda a usar a humildade com alguém que está próximo de você. Por quê? Humildade no fundamento. E o maior nível de humildade que um homem pode ter é ouvir Deus no seu semelhante. Ouvir Deus através de alguém que é menor em posição, em função, em cargo do que você. Então, homens, esse texto aqui não tem como, quase tudo na Bíblia tem dois lados. Quase tudo na Bíblia tem dois lados. Um homem deve ouvir a Deus, em primeiro lugar, sim, e ouvir a sua mulher. Por quê? Porque ela é testemunha. E ela foi colocada do seu lado justamente para
auxiliadora. Então preste atenção, porque às vezes eu não estou compreendendo a voz de Deus. Mas se eu consigo ouvir a minha mulher, você vai perceber que ela está falando no mesmo tom, na mesma direção, com a mesma instrução. Então a voz, o conselho da esposa, o conselho da mãe, o conselho do pai, o conselho da autoridade, o conselho do pastor, o conselho do professor, o conselho do patrão, do chefe. Preste atenção. Muitas vezes é para confirmar o que Deus já está falando. Por isso, se nós tivermos a capacidade de parar para ouvir, isso nem significa que você vai pôr na prática, que você vai executar o que você ouviu. Mas treine-se a ouvir, por quê? Porque pode estar ali a última chance, a última oportunidade para você não sofrer uma perca, um desastre, uma ruína. Então, ouvir quem está abaixo, ouvir quem está próximo, dar ouvido a quem nos conhece. Se nós tivermos a humildade de ouvir, muitas vezes será livramento ou será oportunidade de uma promoção. Então a Bíblia diz: Deus fala de muitas maneiras. Presta atenção. Vamos pensar no texto. Ele fala de muitas maneiras, porque ele gosta de cada vez que ele fala de um jeito. Já vamos pensar, eu sou poliglota e o meu prazer é todas as vezes que eu for falar com você, na segunda eu falo em inglês, na terça eu falo em alemão, na quarta eu falo em japonês, na quinta eu falo em hebraico, na sexta eu vou falar em hindu. É disso que a Bíblia está falando? Não. Ou Deus fala de muitas maneiras, o que significa que ele vai procurar de todas as formas que você ouça. Ele fala sempre, se Deus fala português, irmão, ele vai falar sempre em português comigo. Mas às vezes eu não vou ouvir. Às vezes eu não dei atenção. Às vezes Deus vai criar mais uma maneira para falar, para ver se me alcança com a salvação, me alcança com o livramento. Se atentamente ouvires a voz do Senhor. Irmão, nós precisamos treinar para ouvir, porque falar, Deus não precisa treinar falar. Quem fala não precisa treinar. Nós é que precisamos de humildade e treinar os nossos ouvidos. O que está acontecendo hoje? Deus está falando. Pastora Leila, eu fui orar por você e pela sua casa. E a gente tem a tendência de se emocionar por quem a gente tem sentimento, por quem a gente ama, né? E eu vou dizer uma coisa para a senhora, não é por causa do assunto, não, mas Deus falou comigo no meu coração. Eu estou falando. E a senhora sabe, Deus não faz nada, ele fala. Às vezes nós não queremos ouvir, Deus põe a gente no lugar para a gente ouvir. É ruim? Claro que é ruim. Por quê? Porque a gente não exercita. E uma vez que você ouve e não dá ouvido, ouve e não dá ouvido, presta atenção. Nós vamos enrijecendo os nossos ouvidos. Os nossos ouvidos têm uma capacidade de vibrar quando ouvimos algum som. E a vibração dos nossos ouvidos, eu estou aqui sem querer arriscar falar o nome do, da parte que vibra, né? Ela sabe discernir o som. Mas quando eu não
Presta atenção, um instrumento, ele reflete o som pela vibração das cordas. Mas é necessário que um instrumento de 5 cordas, 7 cordas, 6 cordas, 10 cordas, esteja em harmonia uma com a outra, para ela poder reproduzir o som. Mas a captação do som também é por vibração. O som vem pelas ondas do ar, que é uma vibração, produzida pela voz, pelo instrumento, que é vibração. E quando ela bate nos nossos tímpanos, lá dentro tem os menores ossos do corpo humano, né? O martelo, bigorna, martelo, esqueci o nome, são 3 ossinhos. E eles vibram. E esta vibração faz você receber na mesma dimensão o que você ouviu. Mas se você não der ouvido, é como se aquele elemento tímpano que antes era sensível vai ficando enrijecido, ao ponto que pode vibrar, que ele não vai captar. Então, quando Deus chama a atenção, se ouvirdes, se deres ouvido, Jesus foi mais eloquente ainda. Quem tem ouvidos, ouça. Então, humildade, no fundamento, é a maior forma de nós nos humilhar no fundamento, de termos humildade no fundamento, é ouvir. Ouvir não dói, irmão. Ouvir só requer humildade. Vamos ver o que essa pessoa tem para dizer. Ouvir uma criança. E vou falar uma coisa. Deus manda Abraão ouvir Sara, tá? Mas os homens precisam aprender uma coisa. As mulheres têm necessidade de ser ouvida. Olha, uma das coisas aqui na minha casa que funciona maravilhosamente bem, Nilde, é o chimarrão. É muito difícil passar um dia que eu não tome um chimarrão com a Rosana. E é a hora que nós temos mais facilidade para conversar. Claro que a gente conversa, mas no chimarrão a conversa flui naturalmente. A gente não vai dizer, ó, faz um chimarrão lá que a gente precisa conversar. Não. Isso a gente faz no quarto, né? Vem aqui que a gente precisa conversar. Mas o chimarrão, aquele momento de comunhão, na minha casa tem até uma. Eu não sento muito lá, não, mas foi comprado para aquilo, mas ele é ruim de sentar. Chama namoradeira, conhece? É um banco, um de cada lado, tem até o lugar de botar o chimarrão no meio. A gente cada usa, fica lá na área. Mas eu comprei aquilo brincando com ela. Falei, ó, já que a gente toma chimarrão, mas vai fluindo, pastor Elindo. É igual você sentar para tomar um café com um amigo. Vamos tomar um café? Vamos. Ali começa um assunto. Às vezes você não está ali tratando de negócio, você não vê especificamente para falar de um ponto, mas aquele tempo que está ali, às vezes vai fluindo a conversa naturalmente. Isso é importante. E talvez você vai até rir de mim, mas pode fazer a pesquisa. A região do país com menor índice de divórcio é a região sul do país. E alegam, Nilde, que é por causa do chimarrão. Contribui. Pesquisa, não estou brincando. Pode pesquisar. É pesquisa séria. A região que menos tem divórcio no país é a região sul. E eles alegam ter esse contato. Por quê?
Porque a maioria das famílias tem esse hábito em algum momento do dia. O meu sogro e a minha sogra, eles estão com 84 e 83 anos de idade. Pode ir lá que eles já tomaram o chimarrão deles hoje. Que já é 15 para 6 e já tem uma hora que eles tomaram o chimarrãozinho deles. Todo santo dia. Eles têm mais de 60, já fizeram 60 anos de casado. Você sabe o que é tomar chimarrão 60 anos, todo dia? Parece pouco o momento, mas com o tempo, irmão, isso gera. Lembra do que nós falamos da permanência ontem, né? De permanecer fazendo algo. Não é fazer muito, mas é fazer sempre. Então, Deus vai dizer a Abraão: ouça a tua mulher, Abraão. Isso é profundamente revelador. O homem chamado amigo de Deus precisou ouvir, precisou ajustar sua percepção, precisou reconhecer que não possuía sozinho toda a compreensão do propósito. Moisés também precisou ouvir. Em Êxodo 18, Deus vai mandar Jetro dar conselhos a Abraão. Mas isso me encuca. Se Moisés ouvia Deus, irmão, por que eu vou ouvir? Deus fala comigo. Irmão, presta atenção. Quando uma pessoa, de 5 em 5 minutos, ele tem que afirmar: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, irmão. Não é verdade. Ele está falando aquilo para ver se gera credibilidade. Aquela mensagem não é verdadeira. Na vida dele. Ele pode estar transmitindo uma grande verdade. Mas aquela necessidade de que tem que afirmar que Deus falou, e tudo Deus falou. Foi no banheiro, Deus falou. Estava comendo, Deus falou. Estava banhando, Deus falou. Estava orando, Deus falou. Estava dirigindo, Deus falou. Calma, irmão. Calma. Deixa eu olhar com você. Vai com calma. Eu não acredito em tudo isso. Por quê? Porque tem coisas que você só vai ouvir mesmo se você ouvir da boca do seu semelhante. Porque mesmo você tendo essa intimidade com Deus, Deus vai usar alguém. E olha que condição terrível. Deus, agora você vai entender, pastor Elindo, por que que Deus diz que Moisés era o homem mais humilde da terra. Porque Deus diz: ouça a voz do seu sogro. Êxodo 18, 24. Moisés ouviu a voz do seu sogro e fez tudo quando havia dito. Irmão, você quer ser humilde? Eu quero ver se você escuta os conselhos da sua sogra. Isso prova que você é humilde. Ouviu o conselho do sogro. Você nunca sabia que Moisés era humilde por causa disso, né? Deus está mostrando, irmão, vínculos familiares, ambientes onde temos dificuldades de ouvir. Por quê? Pai e mãe já está intrínseco. Ah, por que a Bíblia não manda ouvir pai e mãe? Como não, irmão? Ouça o conselho da tua mãe, ouça a voz da tua mãe, ouve o conselho do teu pai, ouça a voz do teu pai, ata o conselho na testa, amarra na mão. Ok, maravilha, Deus mandou ouvir a mãe. Não, não é só ouvir só a mãe, não. Ouça o sogro, ouça a mulher, ouça o irmão, ouça os amigos. Ouça as crianças. Isso é um mistério profundo, irmão. Eu sei que Deus está falando aqui nessa manhã, porque muitas coisas vão aprimorar, vão fluir, vão melhorar. Irmão, vai sair aquele peso, aquela atmosfera pesada do relacionamento, da amizade, da comunhão da casa. O homem que falava face a face com Deus não desprezou o conselho humano do seu sogro. Eles estavam fazendo uma obra extraordinária, espiritual, sobrenatural, que ia perpetuar na eternidade a libertação do povo de Israel. Ninguém fez uma obra tão grande para Deus como Moisés. Mas ainda assim Deus diz: ó, eu quero que você ouça.
outra pessoa. Isso destrói, irmão, a fantasia do orgulho espiritual. Um homem que se torna só espiritual, que não ouve mais ninguém. Isso, Deus está nos chamando aqui a destruir essa fantasia que você só ouça a Deus. Até os maiores líderes precisam ser ensináveis. O livro chamado Ética dos Pais, no seu quarto tópico, diz assim: quem é sábio? Aquele que aprende com todos. A maioria dos líderes que eu conheço não sentam para ouvir seus liderados. As pessoas vão se tornando tão importantes. Eu estou acostumado a ir em eventos onde haverá dois, três pregadores, às vezes duas ministrações no mesmo período, duas ministrações no mesmo culto. Tem gente que ele é o segundo que vai ministrar, ele chega na hora da ministração. E aquele que ministrou primeiro, quando ele termina, ele sai, não fica para ouvir o outro. Eu fico só observando. Tem gente que no outro dia diz assim: bispo, me ensina isso aqui. Fala, mas por quê? Eu falei isso no culto ontem, por que você não ficou na administração? Eu também não tenho essa humildade, irmão, de não tacar na cara do camarada. O engraçado, na hora de ouvir, eu estava lá te ouvindo. Na hora que você me ouvir, você saiu. Agora você vem me perguntar justamente o que eu tratei ontem. Rod, Sheb e Yesod, humildade no fundamento, nos confronta exatamente aqui. Você ainda consegue aprender? Você ainda consegue ouvir? Você ainda consegue rever seus caminhos? Ou já endureceu tanto o coração que transformou seus vínculos em estruturas inflexíveis? O orgulho é um destruidor do silêncio das alianças. No casamento, o orgulho impede de pedir perdão, de ouvir o cônjuge. Nas amizades, o orgulho impede das reconciliações. Na liderança, o orgulho impede de recebermos correções. No orgulho, quando se trata da fé, o orgulho impede o arrependimento. Por isso nós devemos exercitar, desenvolver, exercer a humildade. Os sábios já afirmavam que a Shekinah, a glória de Deus, repousa somente sobre os humildes. Porque o arrogante ocupa tanto espaço dentro de si mesmo que não sobra espaço nem para a presença de Deus. Irmão, pensar nisso é assustador. Que a presença de Deus só repousa sobre quem tem humildade. Porque humildade é nos esvaziar de nós mesmos, mas o espaço não pode ficar vazio. Então ele vai ter que ser preenchido. Mas se eu não tirar o eu, a arrogância, o ego, Deus não pode entrar. Por quê? Porque Deus é tão humilde que ele só pode permanecer num ambiente de humildade. Então, às vezes, nós desenvolvemos tanto o orgulho que não sobra espaço nem mesmo para a presença de Deus. Olha quanto é interessante. A gente vai num culto e, dependendo do gesto do culto que a gente faz, a gente sente a presença de Deus. E depende do gesto que a gente não faz, a gente entra e sai sem sentir nada na presença de Deus. E olha que o orgulho é terrível.
Lá na congregação que eu congrego, nós temos oração no início do culto. 90% das pessoas não dobra o joelho. Se mandar, dobra. Mas se não mandar, não dobra. Mas tem o exemplo de líderes e de irmãos que todos os cultos eles estão de joelho dobrado. Presta atenção. Se eu não me humilhar, pode ser que eu esteja, que eu não é que eu não esteja me relacionando com Deus, mas pode ser que eu não sinta a presença de Deus. E vou dizer uma coisa para você, irmão. Sentir a manifestação da presença de Deus, tocar o nosso espírito, tocar a nossa alma, faz muito bem. Produz cura, produz libertação, produz renovo. Ah, mas é muita emoção. Melhor emoção do que sem emoção. Até as brincadeiras, irmão. Às vezes nós estamos na estrada, aí a pessoa, aí a gente brinca, você corre muito bicho. Eu falei, não, depende. É com emoção ou sem emoção? Com emoção, irmão, a gente vai ter que aumentar a velocidade, né? Não, então pode ir sem emoção mesmo. Tem gente que é medroso, né? Pode ir sem emoção. O culto, o relacionamento com Deus. Nós precisamos dar esse espaço. O Midrash declara: assim como a água abandona os lugares altos e repousa nos lugares baixos, assim a Torá e a presença de Deus só permanece com os humildes. Jerusalém, Israel, não só Israel, Gleice, eu não sei dizer para você quantos países fazem costa com Israel. Eu sei que a Cisjordânia, o Egito e outros, Jordânia e a Gaza, né, que na verdade faz parte de Israel, mas fica essa briga. Todos esses países vizinhos de Israel são abastecidos com água doce de Israel. Se você pesquisar aí a forma do reservatório de água de Israel, as bombas que foram criadas, instaladas há mais de 70 anos, que joga água para todos esses vizinhos. Se Israel cortar a água daqueles vizinhos que joga bomba neles, se Israel envenenasse a água, matava a maioria deles de uma vez. Depois vocês pesquisam para você ver. O sistema de, de fornecimento de água que Israel manda para os países vizinhos. De onde vem essa água? Vem do Monte Hermon. O Monte Hermon, no inverno, ele congela. E é muita, 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 muita água. Quando vai terminando o inverno, o Hermon começa a descongelar. É o que enche o Jordão. O Jordão existe sem mina, não tem uma mina, uma fonte d'água. O que sustenta o Jordão é as águas que descongela do Monte Hermon. Então, e não tem para onde sair. Quando esta água chega no Mar Morto, porque o Jordão é quem abastece o Mar Morto não se liga com nada, não sai de lá. Há uma profecia em Ezequiel que haverá, não se sabe o que vai acontecer no Jordão ou no Mar Morto, mas a Bíblia vai falar de navegação, o Mar Morto vai ter uma ligação, vão criar um canal, vão fazer alguma coisa e haverá uma navegação. O Mar Morto terá vida, a Bíblia profetiza isso, e mas o que eu quero mostrar é que o texto está dizendo do Midrash que as águas que estão nas montanhas, elas não querem ficar no alto. Assim como a Torá e a Shekinah de Deus, a glória de Deus, não quer se relacionar só com quem está no alto.
Ela tem o prazer de descer e se relacionar com quem está embaixo. Então, se nós fôssemos fazer uma comparação, o mar é mais humilde do que os rios. Porque todo rio nasceu em lugar mais alto. E não tem um rio que não corra para o mar. O mar é tão humilde que recebe tudo o que o mundo das águas se escorre para o mar. E por quê, pastor? Porque o mar é o lugar mais baixo da terra. E aí eu te pergunto, aonde tem mais volume? Aonde tem mais permanência? Um rio pode ser caudaloso, mas ele vai esvair. E o mar é o mais humilde, recebe todas as águas. Então a humildade, irmão, ela tem o benefício de atrair a presença de Deus, a glória de Deus, a prosperidade, a riqueza. A humildade, irmão, é o elemento mais essencial para a nossa prática dos fundamentos. Por isso, fundamento, humildade no fundamento. Vamos à história de hoje. Essa eu aconselho você. Eu tenho duas biografias dela aqui, lida. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, nascida na Albânia e naturalizada indiana, foi uma mulher de fé católica que decidiu sua vida a servir os mais pobres entre os pobres, nas favelas de Calcutá, na Índia. Com uma humildade profunda, ela lavava feridas, acolhia moribundos e cuidava de crianças rejeitadas, tudo sem buscar fama ou reconhecimento. Certa vez, ao ser premiada com o Nobel da Paz, perguntaram-lhe como ela conseguia fazer tanto. Ela respondeu: Eu sou apenas um lápis nas mãos de Deus. Ele escreve, ele é o autor. Ela simplificava Rode no Yosod, ou humildade no fundamento. Não usava o serviço aos outros para se engrandecer, mas como um meio de conexão com Deus e com a dor humana. Seus vínculos com os sofredores eram cheios de reverência, empatia, simplicidade. Sua humildade não tornava fraca, mas a estabelecia como fundamento de amor que toca o mundo inteiro. Madre Teresa nos mostra que os vínculos mais profundos se constroem de joelhos, não de tronos. Humildade no fundamento significa saber que não somos os donos das pessoas, das missões, nem dos frutos. Tudo é de Deus. Somos apenas canais. E quanto mais vazios de nós mesmos, mais cheios seremos de Deus e aptos a edificar conexões verdadeiras. A humildade nos torna acessíveis, transparentes, prontos a pedir perdão, a ouvir e a ceder. É ela que preserva alianças e constrói pontes. Onde há humildade, há espaço para o Espírito Santo habitar. Onde há orgulho, há rachadura nos fundamentos. Madre Teresa de Calcutá, irmão, aquela veste que as freiras usam, até mesmo os ternos que nós usamos, se chama hábito. Você sabe o que é usar a mesma roupa 60 anos? O mesmo modelo de calçado 60 anos. Pentear o seu cabelo do mesmo jeito 60 anos. Porque ela usava um lenço. Por que ela ia mudar a cor do cabelo, o penteado do cabelo? Paulo não, Pedro vai falar
que a beleza das mulheres não seja o frisado do cabelo, os fios de ouro. Ele não está dizendo que é errado, ele não está dizendo que você não possa fazer isso. Presta atenção. Ela escolheu um estilo de vida, e o estilo de vida representa quem a gente é. Ela tinha uma humildade tão extraordinária que ela se submeteu a passar a vida inteira vestindo o mesmo hábito. Ah, pastor, era o mesmo vestido? Não, irmão. Era todos os vestidos do mesmo jeito. Todo o calçado do mesmo jeito. Já imaginou, irmão, você viver de uniforme 24 horas por dia? Se você vai para a igreja, é com aquele vestido. Se você vai para a festa, é com aquele modelito. Se você está em casa, é o mesmo modelito. Só isso já era suficiente para você perceber que ela era diferente. Eu li a sua biografia, Gleice, e a biografia dela diz que ela administrou milhões e milhões de dólares que foram oferecidos, que foram ofertados para sustentar o seu trabalho na Índia. Não consta que ela tenha desviado $1. Porque o que faz a gente administrar mal? O que faz a gente dever financeiramente? Eu tenho um ensino, escrevi uma apostila, como sair das dívidas. E eu usei o texto de Tiago que ele diz: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vós? Ele mesmo vai responder: dos vossos desejos, dos desejos da vossa carne, do orgulho. Aí eu traduzi o versículo. De onde vêm as guerras? De onde vêm as dívidas? Do mesmo lugar, irmão. Do orgulho, da avareza, da vontade de crescer, da vontade de ter, da vontade de possuir, da vontade. Irmão, se você decidir, vai assim, olha, eu vou usar esse padrão aqui até eu mudar essa situação, todo mundo dava conta de vencer a dívida, irmão. A questão é que nós queremos vencer sem mudar o padrão. Foi o início da nossa fala hoje. Nós queremos mudança, mas o difícil é descer para ouvir. Nós queremos mudança, mas nós não queremos ouvir. Nós queremos ser transformados, mas às vezes nós não paramos para ouvir. Se humilhar. A dívida do mesmo jeito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e derrame sobre nós a sua graça, nos dando a capacidade de praticarmos a humildade no fundamento. Vamos orar ao Senhor? Pai eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nesse dia da contagem do homem, quando se manifesta em nós o Hod dentro de Esod, a humildade que sustenta o fundamento, nós nos colocamos diante de Ti com um coração ensinável, disposto a ouvir, ajustar e crescer. Em nome de Yeshua, Jesus, o Messias, nós te pedimos, estabelece em nós uma humildade verdadeira nos nossos vínculos. Que nós não sejamos rígidos nas nossas convicções, a ponto de ferir relacionamentos, nem orgulhosos a ponto de não reconhecer quando precisamos mudar. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes em que deixamos de ouvir
em que insistimos no nosso próprio entendimento e nos colocamos ou permitimos que o nosso ego esteja acima da verdade. Dá-nos um coração sensível, capaz de escutar, de aprender e de ceder quando necessário. Ensina-nos a ouvir e a viver nos relacionamentos saudáveis, firmados na verdade, na escuta e na reverência. Que nós não venhamos construir vínculos sobre controle, imposição ou vaidade, mas sobre humildade, respeito e compromisso genuíno. Livra-me, livra-nos do orgulho espiritual, daquilo que nos faz acreditar que não precisamos mudar. Que nós possamos estar sempre prontos a alcançar maturidade suficiente. Dá-nos graça para reconhecer nossas falhas e disposição para ajustar nossos caminhos. Que nós sejamos fiéis nos nossos compromissos, mas também flexíveis quando o Senhor nos mostrar que precisamos rever algo. Que tenhamos firmeza, que a nossa firmeza não se torne dureza e que a nossa convicção não se transforme em cegueira. Senhor, quebra em nós toda a resistência que impede o crescimento dos vínculos, das alianças, do propósito que vem de ti. Planta em nós um espírito manso, aberto e disposto a caminhar em unidade, sem perder a verdade. Hoje nós decidimos viver com humildade no fundamento, ouvir mais, falar menos, aprender mais e ajustar sempre que necessário. E declaramos que nossos vínculos serão fortalecidos, restaurados e sustentados pela tua presença. Nós oramos em nome de Yeshua, Jesus, o nosso Messias. Amém. A nossa declaração de hoje, a nossa proclamação. Minha força estará na humildade. Em cada vínculo, reconhecerei a necessidade de escutar, aprender, rever e ajustar. Não construirei relacionamentos baseados no ego, mas na reverência e na disposição de caminhar lado a lado. Meus compromissos serão firmes, porque terei a coragem de ser flexível, a sabedoria de ouvir e a fé de confiar. Que a humildade seja o alicerce da minha aliança com o eterno e com o próximo. Que esse dia seja abençoado e cheio de significado para mim e para você. Que Deus abençoe a sua segunda-feira e se estenda sobre toda a sua semana. E que nós sejamos agraciados com o Senhor nesse tempo. Deus abençoe você. Espero você amanhã no mesmo horário.